Bom, então para o elefante eu vou usar esta linha da Anchor, é um algodão especial para bebê e é a cor 409. E portanto vamos lá aqui começar com o nosso elefante. E vou usar uma agulha 3, portanto, e vamos começar por fazer 30 correntes. Portanto, 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30. E aqui no nosso primeiro ponto, vamos lá começar com um aumento. Portanto, nós vamos deixar aqui uma corrente, não é? E depois vamos começar com, logo aqui com o aumento. Portanto, no primeiro ponto eu vou fazer logo 2 pontos baixos. Todo o elefante é feito com pontos baixos. Tá? É tudo sempre pontos baixos, depois às vezes... portanto, nunca há pontos altos, nem pontos, nem meio ponto, é sempre pontos baixos. E portanto vou aqui fazer... agora os pontos baixos até ao fim das correntes. Depois de ter aqui terminado a minha primeira carreira, vou fazer uma corrente e virar e vou fazer aqui pontos baixos até ao fim e no último ponto vou fazer um aumento. Portanto, aqui continuando. Bom, então quando chego aqui ao último, e vou fazer um ponto baixo e depois um ponto baixo, portanto vou fazer um aumento, portanto já está. Depois a seguir vou fazer a mesma coisa, vou fazer um aumento, a mesma coisa, ou seja, vou começar por um aumento, eu terminei no aumento, vou começar no aumento e vou fazer pontos baixos até ao fim da carreira. Portanto, cá está, portanto já terminei. Agora vou fazer uma corrente, vou virar e vou fazer pontos baixos até ao final e no último ponto baixo faço um aumento. E ao último vou fazer o aumento. Tá. Depois, a seguir, vou fazer uma corrente, vou virar e vou fazer um aumento. Portanto, aqui vou fazer o aumento e vou fazer pontos baixos até ao fim. E agora vou fazer uma corrente, vou virar, vou fazer pontos baixos até ao fim e no final faço um aumento no último ponto. Portanto, no último ponto vou fazer um aumento. Cheguei ao último ponto e estou a fazer o meu aumento. Portanto, cá está. Agora, mais uma vez, vou fazer a corrente, vou virar, vou fazer o aumento e depois vou fazer pontos baixos até ao fim. Bom, e agora mais uma vez vou fazer a corrente, vou virar, vou fazer pontos baixos e no último ponto vou fazer o aumento. Bom, portanto, cheguei aqui ao fim desta carreira, fiz o aumento, não é? Não me esqueci de fazer o aumento
E agora, na próxima carreira, também é muito semelhante, vou fazer a corrente, estou aqui do lado dos aumentos, vou fazer o aumento, sempre em pontos baixos, não é? Só estou a trabalhar e vou fazer pontos baixos até ao final da carreira, como tem acontecido. Bom, início de outra carreira, já fiz a minha corrente e vou fazer exatamente o mesmo, portanto vou fazer pontos baixos, não é? E no final faço um aumento. Portanto, cá está, aqui vou fazer o meu ponto baixo. Bom, portanto, já terminei a carreira, fiz o aumento. E agora, mais uma vez, vou fazer uma corrente e vou aqui fazer o aumento, portanto, do lado dos aumentos, e vou fazer pontos baixos até ao final da carreira. Portanto, próxima carreira, exatamente a mesma coisa. Portanto, vou aqui começar com uma corrente, vou virar e vou fazer aumentos no final. Portanto, reparem que o padrão é sempre muito simples, obviamente que não é até ao fim, e ele está prestes a mudar. Bom, então já acabei a minha carreira, vou fazer exatamente a mesma coisa, portanto vou fazer o aumento e ia dizer tricotar, e vou fazer pontos baixos até ao final. Portanto, vou aqui, primeiro faço a corrente, não é? E depois vou virar e vou aqui fazer o aumento e agora pontos baixos até ao final da carreira. Bom, e a seguir, mais uma vez, eu terminei a minha carreira, vou fazer uma corrente, vou fazer pontos baixos, no final faço aqui um aumento. Portanto, ponto baixo. Bom, agora mais uma vez vou fazer a minha corrente, vou fazer o aumento e vou fazer pontos baixos até ao fim. E a próxima carreira também será idêntica, portanto vou fazer pontos baixos e depois no final um aumento. E é a última aqui desta coleção de pontos baixos e aumentos aqui numa parte do trabalho. Bom, e agora vou fazer a corrente, vou fazer pontos baixos até ao final e no final faço um aumento, portanto, para variar. É aquilo que nós temos estado a fazer desde o início. Então, nós fizemos até ao momento 16 carreiras, não é? Vamos para a carreira para a 17ª e na 17ª nós vamos fazer 35 pontos. Portanto, digamos que isto vai ser uma perna do elefante, portanto vamos fazer 35 pontos baixos. Temos que fazer da carreira 17 até à 27 esse processo, portanto, sempre 35 pontos baixos. Começar as carreiras sempre com uma corrente para ficarem assim bem feitinhas, para não ficarem, senão ficam assim um bocadinho tortas. E portanto, 35 pontos baixos. Portanto, vou começar aqui com a corrente. Aqui com a corrente, vou virar. E, portanto, vou fazer 1, 2, 3, 4, 34 e 35. Portanto, fiz aqui os 35 pontos baixos. E 35 pontos baixos. Vou fazer aqui uma corrente, vou virar e, portanto, vou dar início à minha carreira número 18 e vou fazer pontos baixos até ao fim. Agora já não faço aumentos, está bem? Portanto, só pontos baixos. E, portanto, vou fazer exatamente isto até à minha carreira número 27. Fiz aqui a minha carreira 27. E ela tem aqui uma diferença em relação às anteriores. Eu vou começar a fazer a próxima perna do elefante e por isso vou aqui fazer correntes, vou fazer 10 correntes e vou fazer 9 pontos baixos nessas correntes, portanto 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 e 9 e 10. Pronto, portanto, agora eu tenho que virar para aqui, para esta parte das correntes não ficar assim torcida, não é? Convém-me fazer isto aqui de forma a que fique tudo bem. Portanto, vou aqui fazer 9 pontos baixos. Quando eu fizer os pontos baixos, pronto, quando eu fizer os pontos baixos, eu vou fazer o seguinte, e agora até já posso fazer isso. Vou aqui dobrar, para ver se isto está a correr bem. Vou dobrar direitinho, e aqui as pernas têm que ficar da mesma altura, e portanto vou aqui ver que realmente eu vou ter ali uma corrente a mais, que é onde vou fazer, que vai servir, digamos que de ponto baixo. Portanto, está tudo bem, eu posso continuar, porque se tiver assim muita diferença, é porque está aí qualquer coisa errada, e convém detectar agora e não depois no final. Portanto, eu vou deixar uma corrente por fazer e vou aqui fazer o ponto baixo. Vou aqui fazer o ponto baixo na segunda corrente. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora 7, 8, e depois tenho aqui que fazer ainda mais um. Portanto, 9º ponto. E agora vou aqui começar a fazer normalmente. Portanto, até ao final da carreira. Tá bem? Então, já temos na carreira número 28. E agora vou finalizar só com pontos baixos. E vou fazer este processo, portanto, aqui de pontos baixos. Portanto, eu vou aqui finalizar a número 28, não é? Carreira 28. E vou fazer isto até à carreira 42. Portanto, porque vou fazer outra perna, portanto, ela tem que ficar idêntica. Sendo que esta perna vai ficar um pouco mais estreita que esta. Portanto, esta aqui, digamos que é a parte de trás do elefante, e fica aqui esta parte é maior. Portanto, vou agora fazer até, como eu vos disse, até a carreira número 42. Bom, então já fiz até a carreira número 42. Portanto, já fiz aqui a outra perna, digamos assim, aqui a perna do elefante. Se eu comparar com a outra é um pouco mais grossa, é normal, portanto, ela tinha aqui, eu fiz mais carreiras na primeira. E agora vou começar a fazer a parte que depois vai dar início à tromba do elefante. Ou seja, vou fazer pontos baixos, portanto, vou começar com uma corrente e depois fazer pontos baixos, e vou deixar 16 pontos por fazer. Portanto, para eu saber onde vou parar, posso contar aqui os 16, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Portanto, e posso colocar aqui um marcador e já sei que vou só fazer pontos baixos até o ponto antes do marcador. Portanto, vou aqui então fazer a corrente, vou virar o trabalho e vou fazer pontos baixos até chegar ao marcador, e quando chegar ao marcador não faço esse ponto, não é? É o primeiro ponto que eu não vou fazer. Bom, e portanto já terminei. Portanto, esta será a minha carreira, eu acabei de fazer a minha carreira 43. E agora vou fazer esta quantidade de pontos baixos, portanto vou fazer a carreira 44, ao contrário, não é?
e vou fazer isto até à 47, se bem que depois a 47 tem aqui um pequeno pormenor que eu vos vou depois explicar. Bom, então estou na carreira 47 e agora vou fazer correntes, porque vou fazer a parte da tromba do elefante. E portanto vou aqui. Agora, importante, nós fizemos as pernas do mesmo comprimento, como é óbvio, mas aqui a tromba não vai ficar do tamanho da perna, vai ficar um bocadinho mais curta, ligeiramente mais curta. Portanto, vou fazer 15, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15. Vou virar e, portanto, vou entrar aqui na carreira 48. E como eu tenho 15 correntes, vou fazer 14 pontos baixos, não é? Porque o primeiro ponto baixo serve aqui, digamos que, desculpem, a primeira corrente serve como ponto baixo. Ter aqui atenção para que isto não fique tudo aqui emaranhado, não é? Que isto não fique aqui torcido. E, portanto, vou aqui começar por fazer um ponto baixo e, portanto, vou aqui sempre fazer nas correntes pontos baixos. Bom, quando já fiz aqui as minhas correntes e os meus pontos baixos, e agora vou continuar normalmente os pontos baixos. Quando chegar ao final, vou fazer uma diminuição. Portanto, cheguei aqui ao final, vou ter 2 pontos e, portanto, vou fazer aqui a diminuição. E vou fazer uma corrente. E neste primeiro, também vou fazer uma diminuição. Portanto, eu aqui também vou fazer diminuição e vou fazer pontos baixos até ao fim da carreira. Bom, já terminei esta carreira, já fiz uma corrente, vou virar e aqui no final vou fazer outra diminuição. Portanto, é sempre igual, vou começar aqui pelos pontos baixos. Final, faço a diminuição. Portanto, terminei a carreira aqui com a diminuição, vou fazer aqui uma corrente, vou virar e vou iniciar esta carreira também com uma diminuição. E vou fazer pontos baixos até ao final. Portanto, já terminei aqui esta carreira, vou fazer a mesma coisa, vou começar outra carreira e no final vou fazer uma diminuição. Portanto, vou aqui para a última carreira, vou fazer a mesma coisa, vou fazer a diminuição e depois pontos baixos até ao fim. Pronto, e terminei o meu elefante. Vou aqui cortar o fio. Uma das partes, portanto, eu vou ter que fazer 2 partes. Uma das partes convém ficar grande, com o fio aqui grande, porque dá jeito para cozer. Portanto, mas a outra pode ficar pequenina. Portanto, aqui está, portanto, o meu elefante. E agora tenho que fazer outra parte. E muito importante, tenho que fazer orelhas, não é? Bom, então com o elefante feito, vou aqui fazer a orelha. Pronto, a orelha é muito fácil de fazer e tem assim um padrão. Portanto, tem aqui um padrão fácil. Vou fazer um anel mágico e vou fazer uma corrente. E dentro deste anel mágico vou fazer 3 pontos baixos. Portanto, já fiz 2 e agora 3. E portanto, eu vou aqui fechar o anel. Depois, é melhor deixar assim um pouco de fio para depois isto não se desmanchar, não é? Nós conseguimos aqui fazer um remate bem feito. Vou fazer uma corrente e dentro dos 3 pontos, portanto, em cada ponto vou fazer 2 pontos. Portanto, vou ficar com 6 pontos baixos. Portanto, 2. E depois vou fazer aqui neste. E depois neste, não é? No último vou fazer mais um ponto e depois outro.
vou fazer uma corrente, vou virar e depois aqui vou começar por um aumento, portanto vou fazer 2 pontos. E agora aqui vou fazer um ponto e a seguir vou fazer um aumento e depois vou fazer um ponto e depois um aumento, portanto vou fazer 2 pontos e agora aqui um ponto. Vou fazer uma corrente e vou virar. Então vou fazer um aumento, vou fazer agora um ponto e mais um ponto, vou fazer um aumento, vou fazer um ponto e mais um ponto e depois vou fazer um aumento e depois um ponto e outro ponto. Vou fazer uma corrente, vou virar. Então vou começar com um aumento, começo sempre com um aumento. Portanto, vou fazer um ponto, outro ponto, depois um ponto, a seguir outro ponto e a seguir outro ponto. E agora aumento. Depois vou fazer um, a seguir outro e a seguir outro. E depois um aumento. E depois um ponto, outro ponto e outro ponto. Depois vou fazer uma corrente, vou virar e vou começar com um aumento. É sempre assim, começo sempre com um aumento. E depois vou fazer um ponto, outro ponto, 2 pontos, 3 pontos, terceiro ponto e quarto ponto. E agora aumento. Portanto, outro aumento. E depois vou fazer um ponto, segundo, terceiro e quarto. E depois vou fazer um aumento. E agora um ponto, 2, 3 e 4. E vou fazer uma corrente. Vou começar com um aumento. E agora vou fazer 5 pontos, não é? Portanto, vou fazer primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto e quinto. E agora um aumento. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E vou fazer um aumento. 1, 2. E agora, mais uma vez. Portanto, mais uma vez. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ponto e corrente. Continuando, vou começar pelo aumento, depois vou fazer 6 pontos, não é? Seguidos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora aumento. Depois 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora vou fazer o aumento. E agora 1, 2, 3, 4, 5
e o último 6. E vou fazer uma corrente, ainda não está terminada, está quase, mas ainda podemos fazer aqui um bocadinho maior, porque fica mais giro. Portanto, vou começar pelo aumento, e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora faço outro aumento. E depois vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E depois vou fazer outro aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E está finalizada a minha orelha. Vou deixar um bocadinho de fio para poder depois cozer. Bom, e tenho aqui as duas partes do elefante, não é? Que eu depois vou cozer. E tenho aqui as duas orelhas e ainda me sobrou um bocadinho de fio que é bom para poder cozer à volta. Dizer-vos que gastei, portanto, só gastei um novelo, portanto, ainda me sobrou para poder cozer à volta. Portanto, é ótimo porque não vou ficar com restos propriamente, mas também não vou precisar de um novelo, de começar um novelo, que é uma coisa um bocadinho, às vezes, o que me estressa um bocado. Eu ter de, às vezes, só usar um pouco de um novelo e depois fica esse novelo quase que depois já não dá para nada. Pronto, portanto, tenho aqui o elefante. Agora, qual é o passo seguinte? Eu podia fazer o seguinte, podia já cozer, portanto, começar aqui a cozer as duas partes, não é? E colocar um enchimento. Só que, como isto é para bebê, eu não gosto de fazer isso, não gosto de colocar logo um enchimento diretamente. Gosto de fazer de colocar o enchimento dentro de uma parte em tecido de algodão, fechar lá dentro e depois colocar essa parte aqui. Para isso, eu vou precisar de, digamos que de fazer um molde. Não, como eu estava a dizer, vou aqui fazer o molde para depois fazer em tecido. Isto não tem que ser muito, não tem que ser feito mesmo à medida. Ele depois tem que convém ser um pouco mais pequeno para conseguir caber aqui no elefante. E pronto, agora vou recortar o molde. Portanto, não dá aqui muito para vir, ele também não está muito direito, mas não faz mal. Portanto, vou aqui recortar. Portanto, está mais ou menos. E agora vou recortar este molde em tecido, e 2 vezes em tecido, não é? Para depois o poder cozer com o enchimento lá dentro. Bom, eu tinha cá em casa este tecido que é aqui vermelho, as bolinhas brancas, e que, como eu estou a fazer com esta cor, não, digamos que se fosse assim uma cor muito diferente, podia-se notar, embora o crochê esteja ali feito mesmo, digamos que de forma, não tem assim buraquinhos para se ver, mas mesmo assim, uma vez que tem cá este tecido, vou aproveitar. Eu vou cortar aqui já esta parte, assim, e vou aqui traçar, portanto tenho aqui o molde e vou aqui com uma caneta, vou aqui traçar. Também se ficar aqui, posso até fazê-lo pelo avesso, vou já cortar os dois,
assim dobrado, porque assim depois já tenho, já corto os dois ao mesmo tempo, eles já ficam iguais e dá menos trabalho. Pronto, e portanto, também se ficar a ver esta parte aqui, também não há grande problema. Então vou aqui traçar com uma caneta. E assim, quando isto é muito sério, digamos que aqui um trabalho muito sério, podemos pôr à volta alfinetes para isto não andar aqui a mexer. Mas como isto aqui também é um enchimento, não é assim nada de especial, vou aqui, não vou assim preocupar muito com isso. Se ele mexer um bocadinho e se não ficar perfeito, não faz mal, porque isto tem mesmo enchimento. Não é nada que fique a ver-se. Pronto. Portanto, não vamos aqui também estressar. Pronto, então. Pronto, e aqui acho que está. Portanto, tenho o meu elefante todo marcado, agora é só recortar. Bom, então tenho aqui já os meus 2 elefantes. Eu vou começar a cozê-los pelo avesso, vou colocar o enchimento. E assim, uma pessoa normal iria cozer isto à máquina, mas eu tenho um problema qualquer com a máquina de costura e ia-me levar provavelmente um dia para cozer isto e portanto vou cozer à mão. Portanto, vou começar a cozer aqui pelo avesso, vou deixar um bocadinho para o enchimento. Só dizer-vos que este meu elefante tem uma surpresa que eu vos vou mostrar. Eu queria colocar neste elefante esta caixinha. Isto aqui para fazer aqui um brinquedo mais giro. E portanto vou ter que o colocar aqui com o enchimento de lá por onde der. Portanto, e depois sim ponho a parte em crochê por fora. Portanto, vou tentar fazer isso. Bom, então já cozi aqui esta parte, agora falta-me, já consegui colocar aqui dentro esta pecinha. Ui, e ela já começou aqui. E agora é ajeitar o enchimento, cozer, não é? A parte que falta. E depois colocar aqui o meu elefante aqui dentro, não é? Pronto, portanto, a parte que está em... Portanto, agora mesmo aqui finalizar esta parte, portanto, cozer aqui e, portanto, é só isso. Aqui ajeitar o máximo que se conseguir o enchimento para isto ficar completamente... É só depois colocar dentro da parte que está. Aqui nesta parte aqui, às vezes para conseguir colocar enchimento podemos usar um pauzinho de espetada ou mesmo uma caneta assim fininha que dá para conseguir. Portanto, falta-me só aqui mesmo cozer esta parte e já está. Bom, portanto, o próximo passo é ir cozer os dois, tendo em atenção que depois eu vou ter que colocar dentro aqui o enchimento. E agora no início se calhar dá para cozer sem enchimento, mas depois temos que ter cuidado. Parece-me mais fácil começar a cozer aqui por esta parte. Pronto, portanto agora vou começar a cozer os dois. E depois, mais ou menos quando tiver metade, vou tentar colocar o enchimento, porque senão depois também não consigo. Até porque como tem esta parte aqui, que não dá para dobrar muito bem e portanto é mais fácil assim, parece-me. Bom, já comecei aqui a cozer, portanto aqui a pegar esta parte. Dizer-vos que eu vou cozer pelo direito, portanto esta parte vai ficar pelo direito, até porque é depois mais fácil para pôr o enchimento. Também dizer-vos que estou a usar o enchimento que eu coloquei anti-alérgico e eu costumo fazer o seguinte, eu costumo comprar almofadas anti-alérgicas e depois ter-lhe o enchimento, portanto, porque como se isto for para bebê, convém sempre apostar num algodão de muita qualidade, que é o caso deste,
um algodão de muita qualidade e especial para bebê, e depois também apostar e no enchimento também. O facto de eu ter feito aquela bolsinha, digamos que em tecido, é exatamente porque se eu colocasse o enchimento aqui, como o crochê tem sempre buraquinhos, ia sair e penso que não era a coisa mais saudável para uma criança. Pronto, vou colocar as orelhas agora. Como eu deixei um bocadinho consigo aqui, vou esconder esta parte e as orelhas vão ficar. Portanto, reparem que eu tenho aqui, portanto, tenho esta parte que é a tromba e tenho esta linha aqui e, portanto, vou colocar exatamente a orelha. Bom, então já coloquei aqui a orelha, aqui a orelha do elefante. Se vocês acharem mais piada, podem fazer uma orelha maior, mas eu gosto delas mais ou menos deste tamanho. E agora, eu costumo só pôr as orelhas mais ou menos nesta fase, porque para pôr a outra, e é para ficar exatamente no mesmo lugar. E como este já está aqui colado, de entre aspas, um ao outro, é mais fácil de fazer esse processo. Por isso é que eu primeiro cozo um bocadinho e depois é que ponho as orelhas. Bom, eu neste elefante, agora, em relação aos olhos, vou colocar-lhe estes olhinhos de segurança. Portanto, eles... eu não, aqueles olhos que ficam cozidos às vezes podem ser um perigo, mas estes são muito difíceis, este é impossível praticamente tirá-los, portanto, eles vão ficar aqui e não haverá aqui grande drama se... E depois do outro lado vou colocar também um olhinho de segurança no mesmo local, por isso é que é bom isto já estar cozido, porque eu assim consigo perceber onde é que é o outro olhinho e portanto fica exatamente igual de um lado e do outro. Portanto, já está aqui com o olhinho de um lado e do outro, portanto, exatamente no mesmo sítio. Olhos de segurança, claro, sempre, portanto, sempre com esse cuidado. E agora vou continuar a cozer e depois colocar o meu enchimento, não é? Como eu vos tinha mostrado. Portanto, agora basicamente já está quase a terminar. É um trabalho longo, mas que vale muito a pena, porque acho que vai ficar muito giro. É um presente maravilhoso. Bom, então cá está o meu elefante, vamos ver se funciona. Está ótimo, está a funcionar. E temos aqui um brinquedo, que não é só um brinquedo, também dá aqui para embalar e para dar uma música. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, cada peça que façam do triângulo identifiquem para eu conseguir ver as vossas peças e até à próxima.